Olá, 602. Hoje vamos de tipos de polígonos. Páginas 161 até 165, tá? Então vamos lá. Bem, vocês já conhecem alguns polígonos, né? Vocês já devem ter visto em outros anos. Mas hoje nós vamos falar sobre os polígonos, seus lados, seus ângulos, tá? Então vamos lá. O polígono que tem 3 lados, nós já sabemos, é o triângulo. Na verdade, os polígonos, eles são formados a partir de 3 lados, né? Não existe nenhum polígono com dois lados. Então, o mínimo de lados tem que ter um polígono é de 3. De 4 lados é o quadrilátero. Uma coisa muito importante quando a gente fala de quadrilátero. Muitos acham que quadriláteros são só quadrados e retângulos, mas tem muito mais. Nós vamos ver na aula de hoje. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. E 20 lados, o icoságono. Esse aqui fica um pouquinho mais difícil de gravar, porque o nome é difícil, mas com o tempo vocês vão se acostumando. Uma coisa que é importante a gente saber nos polígonos, que a quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. Se o triângulo tem 3 lados, ele tem 3 ângulos também. Ele tem 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos agudos. Então, a mesma quantidade de lados vai ser a mesma quantidade de ângulos, tanto internos como externos, tá? Bem, aqui nós temos um polígono, né? Quando vocês forem contar o lado de um polígono, o ângulo, é sempre bom, cada vez que você for contar, você riscar. Vou dar um exemplo aqui, para que você não erre nem na prova, nem nos exercícios. Por exemplo, você vai contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é bom você riscar? Para você não esquecer de contar algum, ou para que você não conte novamente algum que você já tenha contado. Então, nós temos aqui um polígono com 6 lados. Olha aqui o ângulo interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 ângulos também. Então, é muito importante a gente observar e poder marcar. O nome desse polígono, que tem 6 lados, nós vimos ali, ele é o hexágono, tá? Então, quando for contar lados, contar ângulos, façam as marcações para que vocês não se percam na contagem. As páginas 162 e 163 fala dos triângulos. Podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos ângulos, nós podemos classificá-los em acutângulo. O triângulo acutângulo tem os 3 ângulos agudos, os 3 ângulos menores do que 90 graus. Podemos classificar como retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus. E classificá-los como obtusângulo, ou seja, ele vai ter um ângulo obtuso. Então, repara que eu marquei de vermelho, ó, o acutângulo com os 3 ângulos agudos, o retângulo, um ângulo de 90 e o obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Agora, quanto aos lados, também podemos classificar os triângulos. Se ele tiver os 3 lados diferentes, nós dizemos que ele é um triângulo escaleno. Observe as marcações. As marcações são diferentes. Se as marcações são diferentes, porque os 3 lados são diferentes. O triângulo isósceles, 2 marcações iguais e uma diferente. O que ele quer dizer? Que tem 2 lados iguais. É o triângulo isósceles. E o triângulo equilátero tem as 3 marcações iguais. Então, tem os 3 lados iguais. Então, os triângulos, quanto à classificação dos lados, podem ser escaleno, com os 3 lados diferentes, isósceles, com os 2 lados iguais, e equilátero, com os 3 lados iguais. Agora, uma coisa que é importante a gente saber. Para ser um triângulo isósceles, ele tem que ter 2 lados iguais. O triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais. Mas se ele tem 3, ele tem 2. Então, o triângulo equilátero, ele também é isósceles. Porque a condição para ser isósceles é ter 2 lados iguais. E ele já tem 2.
Mas sabemos que ao todo ele tem os 3 lados iguais. Então, confirmando que o triângulo equilátero, ele também é isósceles. Bem, nas páginas 164 e 165, fala sobre os quadriláteros. Quadrilátero é toda e qualquer figura que tem 4 lados. Mas nós vamos falar especificamente dos paralelogramos e dos trapézios, que também são quadriláteros. Então, os quadriláteros, eles se dividem em 2 grupos, paralelogramos e trapézios. É claro que existem aqueles quadriláteros que nem são paralelogramos e nem são trapézios, tá? Quem são os paralelogramos? Os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados opostos paralelos. Eu fiz de vermelho e azul para você ver. Os lados vermelhos são paralelos e os azuis também são, ó. Vermelhos e azuis. Vermelhos e azuis, vermelhos e azuis. Então, os paralelogramos, eles têm 2 pares de lados opostos paralelos. Agora, vamos falar do quadrado. O quadrado, ele tem propriedades importantes. Ele tem 4 lados iguais e, consequentemente, 4 ângulos iguais. O quadrado, ele é considerado um polígono regular. Por quê? Porque a quantidade de lados iguais é a mesma, né? Os 4 ângulos são iguais. E a quantidade de eixos simétricos também são 4. Então, ele é considerado uma figura regular. O retângulo. Qual é a propriedade, qual é a característica para ser retângulo? É ter os 4 ângulos retos. Aí você pode me perguntar, professora, mas o quadrado também, ele tem os 4 ângulos retos. Justamente. Então, o quadrado, ele vai ser um tipo de retângulo, porque a condição para ser retângulo é ter 4 ângulos iguais. 4 ângulos retos. E o quadrado tem os 4 ângulos retos. Então, o quadrado, ele é um tipo de retângulo. Mas o retângulo, ele não é um tipo de quadrado. Por quê? Porque para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais e 4 ângulos retos. E o retângulo só tem 4 ângulos retos, ele não tem os 4 lados iguais. O paralelogramo, ele é essa figura inclinada aqui, tá? Ele também tem 2 pares de lados opostos paralelos, claro. Ele é o paralelogramo propriamente dito, tá? Ele tem 2 ângulos agudos, 2 obtusos, tá? E o losango? O losango, ele tem 4 lados iguais, mas os ângulos não são iguais. Repara que se ele tem 4 lados iguais, ele tem uma característica do quadrado. Então, o quadrado, ele é um tipo de losango, mas o losango, assim como o retângulo, ele não vai ser um tipo de quadrado. Porque a condição para ser quadrado é ter 4 ângulos retos e 4 lados iguais. E o losango só tem 4 lados iguais. Ele não tem os 4 ângulos retos, tá? Então, voltando. Para ser paralelogramos, eu tenho que ter 2 pares de lados opostos paralelos, que a gente pode aqui incluir o quadrado, o retângulo, o paralelogramo propriamente dito e o losango, tá? E para ser quadrado, tem que ter 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Para ser retângulo, a única condição, ter 4 ângulos retos. Então, o quadrado é um tipo de retângulo, mas o retângulo não é um tipo de quadrado. O paralelogramo é essa figura inclinada, mas eu quero destacar para vocês, vou fazer aqui, ó, no cantinho, para vocês verem, um paralelogramo. Estou fazendo a mão livre, tá? Eu vou mostrar para você que o paralelogramo, ele é um tipo de quadrado. Se você pegar o paralelogramo e cortar essa parte aqui, o que você vai tirar? Você vai tirar o quê? Um triângulo, certo? E esse triângulo, ele se encaixa exatamente aqui, ó. E aí, você formou o retângulo. Então, o paralelogramo, ele é nada mais, nada menos do que um próprio retângulo, tá? Bem, para ser losango, o que acontece? Tem que ter 4 lados iguais. Então, o quadrado, ele é um tipo de losango, porque ele tem 4 lados iguais, mas o losango não é quadrado, porque ele não tem 4 ângulos retos. Ele só tem 4 lados iguais, tá? Agora, trapézios. Trapézios também são quadriláteros. Quem são os trapézios? Os trapézios têm apenas um par de lados opostos paralelos. Eu destaquei de vermelho, ó. Esses 2 lados aqui são paralelos, esses 2
e esses dois. Repara que esses aqui, eles vão se encontrar. Então, eles não são paralelos, assim como esses aqui também, ó. E nós temos 3 tipos de trapézio. Vou falar sobre os 3. Temos o trapézio retângulo, que tem 2 ângulos de 90, um ângulo obtuso e um agudo. Temos o trapézio isósceles, com 2 lados iguais, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. No trapézio isósceles, ele tem os ângulos da base iguais. E a base menor também tem os ângulos iguais, tá? Por exemplo, se aqui medir 60, aqui mede 60. Se aqui medir 120, aqui mede 120. E o trapézio escaleno? O trapézio escaleno, ele tem os 4 lados diferentes, consequentemente, os 4 ângulos também são diferentes, tá? Então, voltando, os trapézios têm apenas um par de lados opostos paralelos, tá? Como eu destaquei de vermelho. O trapézio retângulo tem 2 ângulos retos, um obtuso e um agudo. O isósceles tem 2 lados iguais. Os ângulos da base são iguais e os ângulos da base menor também são iguais. Base menor, base maior. O trapézio escaleno tem os 4 lados diferentes, consequentemente os 4 ângulos diferentes, tá? Então, vocês deverão fazer as páginas 161, 162, 163, 164 e a 166 é para fazer somente o exercício 76, tá? E quando eu colocar o gabarito, então, vocês confiram o gabarito direitinho, tá? Beijos, até a próxima semana.